craque argentino entra na mira do Flamengo e pode pintar no clube carioca em 2026. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Mengão bate Cruz Azul por 2-1 e avança para a semi do Intercontinental. Com 2 gols de Arrascaeta, o sonho do bimundial continua e agora está mais próximo. Temos informações atualizadas sobre o mercado da bola e muito mais. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Bora ver agora então a vitória do Flamengo no Intercontinental. Arrasca resolveu de novo. Ser pai. Não carrega na barriga, mas pode levar no colo, no abraço. Proteger, dar atenção. Pai não nasce pronto. Os comprometidos, dedicados, ganham ares de super-herói. No caso do pai do Milano, é um herói de muita gente. Feliz demais por tudo que tem acontecido durante todo esse ano aqui, conquistas, nascimento do meu filho. Arrasca virou papai há poucos dias, no sábado, antes do embarque do Flamengo para o Catar. Ele e a esposa se apressaram para que pudesse acompanhar o parto. O pezinho esquerdo do filho logo foi parar no braço do camisa 10. Se a genética vai ser generosa, ainda não dá para saber. Mas se pai educa pelo exemplo, o do Milano é pura inspiração. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história. É quase um balé. Um baile. Frio, gelado. Limpou o goleiro, bateu Arrasca! Abrindo o placar com requintes de crueldade. Beira o debochado. Em jogo desse tamanho, não se pode dormir no ponto. O Flamengo cochilou. Primeiro com o Pulgar e Varela, depois com o Carrascal, de Jorge para Jorge. Vai sobrar com o Sanches, ele bate dentro de fora. O Jorge Sanches foi puro capricho. O árbitro viu. O camisa 10 foi seguido de perto. Mas o campo é grande e ele sabe achar os cantinhos, as brechas. Tentou passar, mas ela voltou. Força de atração. O juiz marca! Gol! Até quando ele não quer fazer o gol, a bola volta nele. Podemos falar dos números do Arrascaeta na temporada. 25 gols em 62 jogos. Podemos falar de idolatria, que pode aumentar nessa Copa Intercontinental. Mas aqueles que o conhecem e jogam com ele podem falar melhor. O cara tá num ano maravilhoso, num momento mágico da carreira dele. Tem uma qualidade que pode jogar em qualquer equipe do mundo. Arrascaeta é definitivo. Para o Flamengo, para os rubro-negros, para o Milano. Uma informação importante também sobre o Flamengo é que os reservas do Flamengo treinaram hoje mais cedo e o Pedro treinou, tá, gente? Foi um treino ali meio parcial, um pouquinho com bola, aquela corridinha mais leve e tal, mas participou aí parcialmente do treinamento, tá se recuperando de uma lesão na coxa, tomara que volte logo. Mais participações em gols pelo Flamengo, olha só nessa temporada, impressionante o número do Arrascaeta, 43 já, reforçando então aqueles números que a gente mostrou, né, 25 contra 18. Só que é mais impressionante que ele tem então mais que o dobro, por exemplo, do Luiz Araújo e do Pedro, é verdade que o Pedro passou aí um tempo contundido também, né, um tempo na reserva, né? Mas mais também que o Bruno Henrique e que o Gonzalo Plata. Eu lembro que no início da temporada, o Jailson falou aqui, parece que vai ser a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Lembra, Jailson? Sim, mas sabe o que eu tava lembrando também? O quê? O que a gente fez? Você lembra? Não sei, a gente fez tanta coisa. O que a gente fez? Daquele touch?
É verdade. Tu lembra? Lembro. Aí tem que ficar assim, ó. Uma hora dessa. Não, deixa pra lá essa história. Eu lembro e o Jailson lembra. Eu não tava. Ficou entre nós. Misericórdia. Eu acho que você tava assim. A gente fez o top 10 dos camisas 10, né? E o Arrasca não ficou em primeiro. Não, eu acho que ficou em segundo. Ficou em Segundo? Não lembro. Deixa pra lá. Eu lembro que quem ganhou foi o Alan Patrick. Isso eu lembro. Não, E aí, ó. Joga muita Mas bola. é que tinha uma, deixa eu Joga falar, muita tinha uma menina que sentava aí e ela que foi Tu ela vai que culpar a botou. menina, não faz isso, cara. Aí não, é essa cara, Então coitada. ela que lute pra acertar as contas. Coitada, não, Ela aí que se não. defenda. Não, mas é porque era aquele início. Mas a sabe questão quando era foi? física. Não, sabe quando foi? Foi logo depois do jogo do Inter com o Atlético Nacional. Sim, sim. Que o Alan Patrick deitou, fez fez os 3. Foi isso daí. E o Memphis também tava ainda jogando bem. Acho que o Memphis foi logo depois ali de Paulista, provavelmente e tal. Mas enfim, pegando que Mas você... eu tô lembrando que você falou assim, ó, a questão Arrascaeta. física. Era a questão física que a gente estava falando. Eu lembro bem que a questão física e tática. Física porque o staff ali do Flamengo falava o Felipe Luiz também falou isso na época, em o Arrascaeta estar preparado para jogar o ano todo, que isso era uma preocupação que já rolava também, porque o Arrascaeta sempre tinha alguma lesão, que ele chegava aqui na reta final do ano, né? Ali a partir de setembro ele já não conseguia estar nas mesmas condições que ele estava no início da temporada. E além disso, a questão tática é ele estar ali de segundo atacante, né? Ele não precisar recuar tanto para armar o time do Flamengo. Ele estar mais próximo justamente do centroavante, que era o Pedro, no caso o Bruno Henrique também em algumas ocasiões, para ele aproveitar justamente o espaço que esse centroavante gera ao arrastar a marcação. E aí, então ele, por exemplo, você tem Jorginho e Pulgar ali no meio campo, então você não precisa baixar para fazer a organização ofensiva. Você tem o Léo Ortiz na zaga com o Léo Pereira. Você não precisa ir no meio campo para fazer saída de bola, por exemplo, ou chegar a descer na zaga para fazer a organização ofensiva. Não, você está ali do lado do seu centroavante onde você tem que estar. E aí por isso que justamente vários gols aconteceram dessa forma. Pedro, Bruno Henrique puxando a marcação e ficava um vazio justamente ali na frente da área, ali o Arrascaeta é letal. Tanto que é a temporada mais artilheira da carreira dele. É impressionante. Os números são impressionantes, Breider. Não, muito impressionante. E assim, nas últimas temporadas tinha sempre aquela questão da questão física, né, do Arrascaeta. E normalmente, claro que como o jogador vai ficando mais velho, normalmente isso vai se tornando um problema cada vez maior. E isso não atingiu o Arrascaeta nesse ano. Não, isso foi corrigido. A gente está vendo, aos 31 anos, a versão prime do Arrascaeta. É, para mim, a melhor temporada dele pelo Flamengo. E muito protagonista, né? Porque sai o Gabigol, então ele assume de fato não só braçadeira de liderança, mas o cara ali que capitaneia essa geração. E é louco, né? Porque eu entendo que de idolatria ali é muito pessoal. O torcedor vai olhar e muita gente vai ter o Gabigol como o maior ídolo dessa geração, e justíssimo. Outros terão o Bruno Henrique, e até pela personalidade dos dois. Mas, para mim, o grande craque dessa geração, o cara que vai personificar essa geração mais vitoriosa do Flamengo é o Arrascaeta. Assim como a gente lembra do Flamengo do Zico, daqui 30, 40 anos vão lembrar do Flamengo do Arrascaeta, porque para mim é o cara mais diferente, o cara mais espetacular e está mostrando isso no seu auge físico e méritos, muitos méritos do departamento de futebol e da preparação física do Flamengo, que conseguiu fazer com que o Arrascaeta chegasse no final de temporada bem, na ponta dos cascos, e era difícil isso acontecer. Geralmente era o inverso, né? O Arrascaeta, a partir de setembro, ali até mesmo em agosto, já dava sinais de desgaste, tinha que poupar, segurar. Agora não, uma temporada muito constante dele, a temporada mais goleadora e uma temporada em que ele ficou cada vez mais perto do gol e fazendo até coisas que antes não fazia, então, porque não tinha capacidade física. Pressionar na frente, além por exemplo. de tudo, ele é o cara que decide o jogo. Totalmente. Porque ficava na imagem do Gabigol, porque era o cara, né, quem decidia o jogo. Fez os gols decisivos e tudo mais. E era justo que fosse com o Gabigol. Como os outros eram valorizados, né? O próprio Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Pedro, o Arrascaeta, o Felipe Luiz. Mas, Bruno, desculpa, Jair. Fala. Ontem, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo,
essa pressão que o Arrascaeta faz na frente. A gente fala do meia que pisa na área, geralmente você pensa, com a bola, o cara pisando na área para finalizar. Ele pisou na área para pressionar. Antes, o Arrascaeta não fazia isso porque não tinha capacidade física e muitas vezes faltava esse comprometimento tático. Hoje, ele se entrega 100% ao jogo taticamente, recompõe, marca e faz o trabalho dele espetacular que sempre fez com a bola. Então, ele se tornou um jogador mais completo e aí é mérito também do Filipe Luís, que tira o melhor do seu grande craque. Eu acho que antes o Arrascaeta ficava um pouco mais distante do gol. Também. Né? Seja qual for a formação, tá? 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, ele era o cara que tinha que descer, ele tinha que baixar para fazer essa organização do time. Então ele ficava um pouco mais distante. Você estava falando de caráter decisivo, ele tinha um caráter decisivo, só que era o caráter decisivo, por exemplo, ou da assistência, que ainda sai ali nas estatísticas, ou o passe anterior à assistência, que aí não sai em lugar nenhum. E aí quem vai lembrar, mais ou menos, é o torcedor ou o cara lá que tá analisando mesmo o time do Flamengo como um todo. Então ele era o cara que fazia, por exemplo, a jogada no meio campo, que ia dar um passe pro Bruno Henrique achar o Gabigol. Então poucos iriam lembrar do que o Arrascaeta fez. Ou aquela que o Gabigol, lembra quando o Gabigol saía da área para levantar no segundo pau pro Bruno Henrique? Exatamente. Então esse tipo de jogada. Então só que agora não. Esse 2025, essa versão Arrascaeta 2025 com o Filipe Luís, é uma versão protegida. O Filipe Luís, ele protege tecnicamente o principal jogador da equipe. Mas pela condição física, Jair, eu vejo que ele consegue se movimentar mais. Sim, ele tem mais mobilidade. Não, mas foi o que a gente estava falando anteriormente, a questão da preparação física desde o início do ano. O Filipe Luís falou isso no estadual. Falou, eu quero o Arrascaeta para a temporada inteira. Então, para a temporada inteira, a gente tem que começar uma preparação agora no início do ano. E a gente está vendo agora, hoje é dia 12 de dezembro, 11, né? 11 de dezembro, você vê o Arrascaeta acabando de definir um jogo no Mundial, com 2 gols. Então, assim, e fisicamente bem, como o Breler estava falando, de pegar a bola, de driblar, de dar o tapa na frente, ganhar o cara na corrida. Ontem, teve uma hora que ele perde a bola, ele volta correndo para desarmar. Então você vê o Arrascaeta mesmo na ponta dos cascos no momento de final de temporada já. E o lado bom ainda e a boa notícia que o Senise trouxe pra gente hoje é que o Pedro voltou a treinar e a gente tem as imagens do treino de hoje, né? O treino que aconteceu lá no Catar e aí 15 minutos foram abertos para a imprensa e o Renato Senise conseguiu registrar a presença do Pedro jogando então ou participando da atividade normalmente com os outros jogadores. Então o Pedro teve aquele problema no braço, a gente está vendo que o braço já não está mais imobilizado. Depois, na tentativa também de aparecer, de estar presente na decisão da Libertadores, ele retoma os treinos, mas ele tem uma lesão muscular, não é, Breler? Sim. E agora ele está realizando as atividades ali normalmente para, de repente, pode aparecer nesses 2 últimos jogos da temporada. Não, e é isso, mais do que o Pedro, é ótimo ter o Pedro, uma opção de ataque ali, de definidor. Mas, para mim, o que é de se exaltar é o Flamengo. A essa altura da temporada, no Intercontinental, ter o elenco completo à disposição. Isso daí mostra que houve planejamento, houve um trabalho incansável, né, de conexão entre os departamentos de futebol, porque o grande problema do Flamengo antes no departamento de futebol, e até gente que trabalhava no Flamengo continua lá, reconhece, não havia tanta comunicação. E hoje esses departamentos conversando mais fazem com que os jogadores estejam melhores fisicamente. E olha só, pensando que o Flamengo, eu acredito que o Flamengo é favorito contra o Pirâmides, é um adversário que merece todo o respeito, é campeão africano, mas tecnicamente inferior ao Cruz Azul. Então, o Flamengo confirmando esse favoritismo, passando, e até melhor evitar também prorrogação, pênaltis para não ter mais desgaste, pode ser que o Flamengo chegue numa condição física melhor do que a do PSG na final. Mesmo com mais jogos nas costas, mas porque a gente está observando esse momento da temporada do PSG, é crítico. O Marquinhos, ontem, sai machucado do jogo. Dembélé continua com problemas físicos. O Hakimi já está fora. Então, o PSG, o Luiz Henrique tem batido nessa tecla, está com dificuldade até de fazer rotação, porque a situação está mais apertada no campeonato francês. O PSG não é o líder. O PSG vai jogar no sábado contra o Metz pelo campeonato francês. Então, assim como o Flamengo, vai ter desgaste, vai ter viagem, não chega com essa mobilização na competição como o Flamengo tem agora. E que já está lá, né? Já está vivenciando a competição. Então, isso foi uma questão no Mundial de Clubes, né? Quem chega melhor, os europeus em fim de temporada ou os brasileiros? Agora, mesmo em fim de temporada no futebol brasileiro, eu vejo que o Flamengo pode chegar melhor fisicamente, mais inteiro do que o PSG e contra um time
muito técnico, que gosta de ficar com a bola, estar melhor fisicamente, pode fazer toda a diferença a favor do Flamengo. O Felipe Luiz tem destacado isso, né, que fisicamente não vai ser na questão física que o Flamengo vai perder esses jogos no Mundial. Pode ser eventual, né? Pode ser, se acontecer, porque outro time foi melhor. Ele falou isso ontem. Se a gente perder é porque outro time foi melhor. Não vou relacionar isso à questão física. Como o Cruz Azul foi melhor ontem no primeiro tempo, por exemplo. Aí, pra mim, não tinha nada de questão física. O Cruz Azul foi melhor, mas aí foi... Até porque o Flamengo estava mais descansado que o Cruz Azul. Exato, o Cruz Azul tinha jogado no sábado e o Flamengo não. A gente falou desde a importância, né? Aquela importância da vitória contra o Ceará. Em casa, para justamente definir o Campeonato Brasileiro, pro Flamengo ter ali um tempo maior de descanso. Tudo bem, em relação ao número de jogos, não tem comparação. É o time que jogou mais, 20 e tantos jogos a mais do que o Cruz Azul, pegando o gancho para a partida de ontem. Mas, fisicamente, a equipe... Acho que o Felipe Luiz, durante o ano todo, conseguiu dosar bem, né? Até a questão de prioridade, que a gente falou até aqui, Libertadores e Brasileiro, que não teria por que ter ali a prioridade, e qual era a importância de ter um elenco grande. Era de ter um elenco maior, de ter um nível parelho ali, né, entre titular e reserva, para você justamente fazer esse controle de minutagem que o Abel Ferreira também fez, por exemplo, no Campeonato Paulista, e que seria de suma importância para o restante do ano. E aí tem mostrado como foi. O Senise agora sim tá com a gente. E aí, Senise, 2 questões que eu queria que você trouxesse pra gente do que você viu aí de perto. Senise resolveu o BO dos camelos lá, tá tudo... Pelo que eu tô vendo, não tem mais camelo aí, né? Foram dormir, né, Senise? Mas eu ia te perguntar... Tá tarde aqui pros camelos. Tem que respeitar ali, senão a Luísa Mel de lá fica brava. Aí, Senise, a questão da bola, que o Felipe Luiz falou, né, da adaptação, e também do público, porque ontem deve ter sido, acho que, o pior público do Flamengo na temporada, né? Não por culpa do Flamengo, claro, mas pela situação aí do campeonato. Foi até um pouco frustrante, viu? Porque existia, né, uma grande expectativa para a partida e realmente o estádio ontem muito vazio. Até antes de eu entrar no estádio, uma hora e meia antes de eu entrar no estádio, eu falei com seguranças e os seguranças estavam impressionados com a quantidade baixa de gente. Eles estavam esperando também muito mais gente. Mas é o que você falou, né? Não é culpa do Flamengo. Aliás, é culpa de muitas organizações aí envolvidas no futebol, né? É culpa da Conmebol, culpa da FIFA. Uma manda o jogo lá em Lima, 2 semanas depois a outra manda o jogo no Catar. Mas realmente foi meio frustrante e o Felipe Luiz acabou culpando um pouquinho isso também, falando que existia a possibilidade de os erros ali também ter sido por conta dos jogadores não estarem acostumados com o estádio tão vazio. Quanto bola e gramado, o próprio Felipe Luiz falou sobre isso também. Bola, eles estão treinando já, né, com essa bola do Mundial, é uma bola realmente diferente, todos os jogadores falaram sobre isso, o Felipe Luiz falou sobre isso, aliás, até o pessoal do Cruz Azul também falou que a bola realmente é diferente. O gramado do CT do Flamengo é diferente do gramado utilizado no estádio Ahmad Bin Ali. Então, enquanto a isso, não há nada que o Flamengo possa fazer, apenas tentar se acostumar com o fato de o gramado realmente fazer a bola que já é mais rápida rolar ainda mais rápido. Mas no centro de treinamento não há como treinar com esse gramado do estádio que o Flamengo jogou contra o Cruz Azul e que o estádio que o Flamengo vai jogar no sábado contra o Pirâmides. Ele elogiou o gramado, né? Elogiou, mas ele falou né, foi no sentido de elogiar, claro. Ele até comparou acho que com os gramados do Corinthians, não foi? Foi. Senise, que ele falou, né? Pelo que os jogadores falaram, é um gramado mais rápido e semelhante ao da Arena Corinthians. E é uma situação bizarra, porque a gente não tá acostumado a jogar em gramado bom. No futebol brasileiro, a gente se acostuma com sarrafo baixo, com gramado lento, com grama que não favorece o jogo de time técnico. Se pensar bem, pro Flamengo, com o time que tem, é até melhor ter gramado bom. Só que leva tempo para se ajustar, porque aqui no futebol brasileiro a maioria, e até no Maracanã, que vive, né, é difícil no Maracanã sempre ter bons gramados, é difícil pro Flamengo também ter o timing certo da bola, de um passe, de um chute, e até por ser uma bola diferente também, mas diz muito sobre a situação que a gente vive no futebol brasileiro com os gramados. Quando tem um gramado bom, os caras estranham. Você vai completar, Senise?
Eu ia falar só que o próprio Felipe Luiz, desde que chegou, já vem comentando sobre gramados, né? Primeiro ele foi perguntado, é claro, porque o Flamengo entrou como representação na CBF para padronizar os gramados brasileiros, inclusive acabar com o gramado sintético, e o Felipe Luiz ali foi perguntado e ele já deu uma resposta muito dura, né? Muito forte, falando só no Brasil que existe gramado sintético ainda, não é possível que a gente não consiga fazer o básico, que é dar o gramado, até falou do hino também nacional brasileiro sendo tocado antes de todas as partidas, só que ontem ele não foi nem perguntado sobre o gramado. Ele logo na primeira resposta da coletiva, para explicar principalmente no primeiro tempo que o Flamengo teve muita dificuldade contra o Cruz Azul, e aí ele falou do gramado. Como você disse, Bruno, ele elogiou bastante o gramado, mas é o que você disse também. No Brasil, parece que a gente não está acostumado a jogar com gramados bons, né? E isso, para o Flamengo, segundo o Felipe Luiz e segundo boa parte dos jogadores, acabou atrapalhando um pouquinho, principalmente na primeira etapa. E no sentido da bola também, né? Não foi que ele reclamou, mas ele falou que é diferente, acho que porque ela escorregava mais. Mas ele também falou, era a mesma bola que o Cruz Azul jogava. Então, sim. É assim para todo mundo, mas é algo que eles estão tentando se adaptar para sofrer menos, nessa partida contra o Pirâmides. Primeiro jogo também, né? Tem aquela ansiedade, aquele nervosismo natural, mas foi um primeiro tempo abaixo, pelo menos conseguiu ali corrigir a rota no intervalo para fazer, também com a mudança, né, a substituição que o Felipe Luiz fez, mas o Cruz Azul, tudo que os meninos que eu falei na primeira hora, né? Tudo que os meninos falaram que a equipe do Larcamão ali faria, a equipe fez. Marcação, pressão alta, poderia errar sim na saída de bola, como errou no gol do Arrascaeta. Pendendo o jogo mais pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo, exatamente, atrair a pressão do Flamengo para criar um clarão e sair na bola longa. Cara, aconteceu tudo. O Flamengo, de fato, meio que caiu ali na armadilha da equipe do Cruz Azul, mas depois, porque assim, uma coisa básica que a gente viu na temporada toda do Flamengo, a linha de marcação, os zagueiros do Flamengo no meio campo. Isso era uma situação que, por exemplo, a gente não estava conseguindo ver no primeiro tempo. O Flamengo sempre um passo mais atrás, com dificuldade ali de encurtar, né, o espaço entre as linhas de marcação, entre os setores, né, defesa, meio campo e ataque. E só no segundo tempo que a gente conseguiu ver depois o Léo Ortiz e o Léo Pereira um pouco mais avançado, e aí sim o Cruz Azul com dificuldade de sair. Tem aqueles números também do Cebolinha, porque a gente elogiava, então a gente vai colocar na tela o desempenho do jogador ontem e como ele tem sido importante nessa reta final da temporada e entrando sempre no segundo tempo, né? Então olha só, na Libertadores e ontem, tá? A minutagem dele, olha só, ele foi o líder do time desde que ele entrou em campo, então, ó, em ações com a bola, isso na Libertadores, em ações progressivas ontem, em dribles tentados na Libertadores e também em duelos ofensivos. Mas continua assim, deixa para o segundo tempo, Breider, porque em determinado momento a gente até questionou a permanência dele no Flamengo. Sim. Não foi? Não, Pode ser negociado e tal. O próprio Cebolinha deixa em aberto, parece que ele quer ter mais minutos, ele quer ser mais protagonista, mas a condição física dele precisa ajudar para isso, né? No Flamengo, para mim, não é uma questão do Felipe Luiz não gostar ou preferir outro jogador, é mais de saber, ter a confiança de que o Cebolinha terá regularidade numa temporada inteira. E do ponto de vista de jogo, para mim o Cebolinha acrescenta mais entrando no segundo tempo. Quando teve a oportunidade de titular, foram poucas, é verdade, mas o Cebolinha rendeu menos e até... Mas para o jogo contra o Pirâmides, pode ser que o Felipe Luiz tente uma situação nova, porque o Pirâmides, ao contrário do Cruz Azul, não deve ficar tanto com a bola, não deve negociar tanto a bola com o Flamengo, então vai ser um jogo em que o Flamengo tende a ser mais protagonista, tende a usar mais os lados do campo, e o Cebolinha tá com mais confiança para 1 contra 1 e até para cortar para o meio para bater do que o Samuel Lino. Então, para mim, pode ser uma opção circunstancial, mas ainda assim não vejo como uma grande questão para o Flamengo. O Cebolinha para segundo tempo funciona muito bem e muda o jogo como mudou ontem. Ô Senise, obrigado, viu? E só para entender, existe a expectativa de um ambiente diferente, até por conta do time aí do Egito, né? Mais próximo, claro, que o Cruz Azul, né? Tem mais torcida aí, tem um ambiente diferente para esse jogo do final de semana? Existe a expectativa, sim, de ter mais gente. O Egito não é só um país próximo, como a comunidade egípcia aqui no Catar é muito grande. 300 mil egípcios vivem aqui no Catar, de uma população de 3 milhões de pessoas. Então a gente está falando de quase 10%. Inclusive eu estou fazendo matéria para o Sport Center da noite sobre isso. Então existem muitos egípcios vivendo aqui e tem também a Copa Árabe acontecendo, que o Egito também participou da Copa Árabe. Então a expectativa, sim, é que
por parte do Pirâmides, exista mais torcedores em relação ao Cruz Azul e que também cheguem alguns flamenguistas, né? Muitos têm falado, os flamenguistas que eu tenho encontrado aqui, que têm amigos, familiares que esperavam o primeiro jogo acontecer para saber se passariam. Existe uma expectativa, uma confiança maior, né, para essa partida contra o Pirâmides. Então existe sim a expectativa de que cheguem mais torcedores do Flamengo já para acompanhar essa partida contra o Pirâmides e ficar até a provável, possível final contra o PSG. Boa, obrigado, Senise. Boa sequência aí de trabalho. A gente aguarda também essa matéria especial aí que você está fazendo para a gente. Até. O retorno de Pedro ao gramado marcou um momento importante para o Flamengo nesta quinta-feira. No primeiro treinamento da equipe, após garantir a vaga na semifinal do Intercontinental em Doha, no Catar. A recuperação do atacante, que se lesionou na coxa esquerda e estava afastado das atividades coletivas, adicionou um elemento de expectativa ao ambiente rubro-negro. Até então, Pedro vinha realizando apenas trabalhos individualizados com os fisioterapeutas, alternando corridas leves e exercícios de fortalecimento muscular. Nos últimos dias, já havia feito aparições no campo, mas sempre em atividades separadas, sem qualquer contato com o restante do elenco. A mudança ocorreu nesta quinta, quando ele finalmente participou de partes do treinamento em conjunto, correndo ao lado dos companheiros e se envolvendo em exercícios com bola, ainda que de maneira controlada e supervisionada. A presença do atacante renova a esperança interna de que ele possa, quem sabe, ser utilizado ainda nesta temporada, algo que dependerá diretamente do avanço do Flamengo na competição. A equipe sabe que o tempo é curto e que o processo de recuperação exige cautela. Porém, o simples fato de Pedro ter voltado ao campo já é visto como um avanço significativo no cronograma médico. Os preparadores físicos e a comissão técnica avaliam diariamente a evolução do atleta, sem qualquer pressão externa para antecipar seu retorno. A ideia é observar como o jogador responde ao aumento gradual da carga antes de tomar qualquer decisão mais ousada. Enquanto isso, os reservas foram para o campo e iniciaram a preparação específica para o duelo de sábado contra o Pyramids, marcado para as 14 horas pelo horário de Brasília. A atividade foi a primeira com foco exclusivo no confronto contra os egípcios, considerado crucial para o andamento da campanha do Flamengo no torneio. Os titulares, por outro lado, permaneceram na academia do hotel, realizando um trabalho regenerativo, prática comum após partidas desgastantes, como a vitória sobre o Cruz Azul. A exceção foi o goleiro Rossi, que se dirigiu ao centro de treinamento, mesmo após ter atuado na última partida. Já o atacante Plata, que participou da segunda etapa do jogo contra os mexicanos, manteve a rotina de treinos no hotel e não apareceu no campo. O elenco principal havia recebido folga desde o término da partida até a manhã desta quinta-feira, período necessário para a recuperação física e mental. O Flamengo realizará ainda uma atividade na sexta-feira, considerada a única, com o elenco completo antes do duelo de sábado. A comissão técnica trabalha com a ideia de ajustar detalhes táticos e definir a estratégia ideal para enfrentar o Pyramids, adversário que exige atenção pela intensidade e organização tática. Caso avance, o rubro-negro disputará a final do Intercontinental contra o PSG, marcada para a quarta-feira, um cenário que movimenta o imaginário da torcida e aumenta a responsabilidade da equipe. A vitória por 2-1 sobre o Cruz Azul, que garantiu a vaga na semifinal, trouxe à tona diferentes aspectos do desempenho flamenguista. O jogo do Flamengo mostrou duas versões distintas, quase como se fossem duas equipes em um mesmo confronto. A análise da partida revela que, embora o resultado tenha sido positivo, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que o time alcance o objetivo de conquistar o bicampeonato mundial, sonho nutrido por toda a instituição desde a última conquista internacional. A longa viagem, o calendário apertado e a sequência de títulos recentes criaram um cenário de desgaste evidente, o que ajuda a explicar algumas oscilações dentro das quatro linhas. Felipe Luiz, que assumiu a responsabilidade de manter o Flamengo competitivo, mesmo com o cansaço acumulado, optou por uma escalação quase idêntica à que venceu tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro. A única mudança foi a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo,
já que Ortiz finalmente estava liberado após se recuperar de lesão. Com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, o Flamengo entrou em campo com uma formação conhecida, mas que demonstrou dificuldades claras no início do duelo. Nos primeiros minutos, o time adotou uma postura mais reativa, parecendo buscar encaixar o ritmo da partida, enquanto o Cruz Azul se mostrava mais agressivo e dono das principais iniciativas ofensivas. O gol que abriu o placar nasceu de uma falha defensiva dos mexicanos. Aproveitada com inteligência por Arrascaeta, sempre atento aos erros adversários e com faro de artilheiro. Mesmo assim, o time mexicano manteve a atitude ofensiva, trabalhou melhor a posse de bola e pressionou até empatar nos minutos finais da etapa inicial. Enquanto isso, o Flamengo parecia desconfortável com o gramado, errando passes simples e se atrapalhando no próprio posicionamento defensivo. O entrosamento, tão presente nos melhores momentos da temporada, passou por instantes de instabilidade. No segundo tempo, porém, a história foi outra. Felipe Luís promoveu alterações que mudaram a dinâmica do jogo. A entrada de Plata no lugar de Lino foi crucial para modificar o comportamento ofensivo do time. O equatoriano adicionou mobilidade e ajudou na recomposição, o que permitiu ao Flamengo controlar melhor os espaços. À medida que os mexicanos diminuíam o ritmo devido ao cansaço, o rubro-negro cresceu e passou a dominar as ações, criando chances cada vez mais claras de gol. A substituição de Carrascal por Cebolinha reforçou ainda mais a intensidade ofensiva. O atacante, que vinha acumulando boas atuações, novamente mostrou personalidade ao buscar constantemente o jogo e imprimir velocidade pelos lados do campo. Com isso, o gol da virada parecia apenas uma questão de tempo. Aos 25 minutos, após uma jogada trabalhada desde o meio-campo, Arrascaeta recebeu a bola em posição privilegiada e, com a categoria que lhe é característica, marcou o segundo gol do Flamengo com um toque por cobertura. A bola ainda foi tocada por Piovi, mas já havia cruzado a linha, sacramentando a vantagem rubro-negra. Com o placar favorável, o Flamengo tratou de controlar a partida e evitar riscos desnecessários. As entradas de De La Cruz, Luiz Araújo e Saúl deram novo fôlego ao time, permitindo rodar o elenco sem perder equilíbrio. Ainda houve chances de ampliar, como a cabeçada de Léo Ortiz, que foi salva em cima da linha, e um lance em que Pulgar desperdiçou a oportunidade de finalizar com mais precisão. Do outro lado, o Cruz Azul teve uma última chance com Piovi, cuja finalização parou em Rossi, sempre decisivo em momentos delicados. Mais do que a vitória, o Flamengo sabe que o desempenho serve como alerta. A competição exige atenção máxima, precisão nas decisões e intensidade constante. A equipe demonstrou que possui capacidade para alternar entre posturas diferentes, mas também expôs fragilidades que precisam ser rapidamente corrigidas para enfrentar adversários mais fortes, como o Pyramids e, possivelmente, o PSG na final. Agora, o foco se concentra totalmente no duelo de sábado. A presença de Pedro ampliando suas atividades no campo cria um clima de otimismo, embora a comissão técnica trate o caso com cuidado. O elenco sabe que precisa encarar o próximo confronto com seriedade máxima e energia renovada. A busca pelo bicampeonato mundial passa por superar não apenas os rivais, mas também o desgaste acumulado, as oscilações e os desafios físicos que se apresentam ao final de uma temporada tão intensa. O Flamengo chega ao próximo compromisso com a convicção de que pode mostrar uma versão ainda mais sólida do que aquela apresentada nas duas metades distintas do jogo contra o Cruz Azul. Resta ao time ajustar detalhes, manter o foco e entrar em campo com a mesma postura, que o tornou campeão de competições importantes ao longo do ano. A possibilidade de enfrentar o PSG em uma final internacional serve como motivação extra e reforça o senso de urgência em elevar o nível de desempenho. A equipe sabe que não haverá espaço para erros. É preciso demonstrar consistência, disciplina e capacidade de decisão desde o primeiro minuto. As lições do confronto anterior estão frescas na memória e o grupo trabalha para transformá-las em combustível para seguir adiante.
Entre expectativas, retomadas, ajustes e sonhos, o Flamengo se movimenta em Doha, buscando mais uma vez inscrever seu nome na história do futebol mundial.